Hebreus capítulo 13, versículos de 7 a 19, diz assim a palavra do nosso Deus: Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Possuímos um altar, do qual não têm direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Por isso, foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Obedecei aos vossos guias, e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isso não vos aproveita a vós outros. Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus, a tua palavra está aberta, Senhor. Palavra que trouxe-nos a vida, ó Deus, fazendo-nos conhecer a verdade revelada do Senhor em Cristo Jesus, a salvação nele. Palavra, ó Deus, que também tem nos santificado todos os dias, dando-nos a graça de por ela sermos corrigidos e refeitos como nova criação de Deus, nos tornando semelhantes a Jesus. Palavra, ó Deus, que nós esperamos neste momento, traga benefício às almas dos teus filhos e das tuas filhas. Que, ó Deus, nesse momento ela fale novamente, mais uma vez, aos corações deles. Que ela, ó Deus, possa instruí-los, alimentá-los, corrigindo-os, ó Deus, e enchendo-os de esperança em Jesus. É o que nós pedimos no nome dele, do nosso Senhor, do nosso Salvador. Amém, ó Pai. Meus irmãos, o amor pela independência está profundamente enraizado em nós. Essa semana, na quarta-feira, foi celebrado os 200 anos da independência do Brasil. Estamos acostumados com a expressão independência ou morte. Houve até uma situação jocosa essa semana de uma jornalista dizendo que eram essas expressões que estavam no centro da bandeira e não ordem e progresso, como nós sabemos. Talvez porque ela apenas esteja reproduzindo aquilo que é uma coisa nossa, muito de todos nós, uma luta até dos nossos corações. Nós desejamos, amamos independência. Nós vemos isso no crescimento de uma criança. Por exemplo, uma criança tentando se alimentar. Naquela baguncinha toda que eles fazem, tentando puxar o pratinho, evitando nós colocarmos a comidinha em suas bocas, eles enfiam a mão no prato e eles querem eles próprios pegarem a comida com a mão e levarem até a boca. Independência que nós vemos também no crescimento dos filhos, na medida em que eles começam a querer escolher a roupa. Você está arrumando os pequenos para vir para a igreja e eles lutam com o pai, com a mãe. Não quero vestir isso. Eu quero escolher a minha roupa.
Há muitas outras coisas que nós vemos que revelam isso. Há uma insistência desde crianças e às vezes uma insistência irritada, dizendo e bradando: eu posso fazer isso sozinho. Isso revela um coração que não quer ajuda. E na medida em que nós crescemos, isso vai aumentando, meus irmãos. Isso cresce, e cresce em todas as esferas da vida. É um amor, o amor pela independência, difundido em nossa história, nossa política, no sistema de transporte, por exemplo. Nós preferimos andar de carros, abarrotando o trânsito, do que andar em transportes coletivos. Nas moradias, boa parte das pessoas preferem aquelas mais isoladas. E até em pensamentos, como vimos domingo passado, sobre sexualidade, o que fazer com o dinheiro, o uso do tempo, nós somos extremamente amantes da independência. Amamos independência. Eu diria até que nós adoramos independência. Veja, isso não é completamente errado. De fato, há uma coisa boa aí. O que nós celebramos no 7 de setembro, a independência do Brasil, foi uma das possibilidades de ser a independência uma coisa boa. Em vários momentos é importante que os nossos filhos sejam um pouco independentes. Mas a independência, ela tem sido, em muitas coisas, um problema para nós. E mais especificamente, ela é um problema porque ela pode ferir ou nos ferir quando se trata da nossa caminhada com Jesus, com o Senhor Jesus Cristo. Isso porque ela torna muito difícil nós cumprirmos os nossos chamados, especialmente os chamados que estão sendo feitos pelo pastor aqui no fechamento do livro de Hebreus, no capítulo 13. Esse capítulo 13, eles são instruções do pastor para a igreja. No fechamento, depois de um longo sermão, uma longa exposição. À luz de tudo que Deus fez por meio de Jesus, que foi apresentado pelo autor, que foi tão bem explicado tão completamente nos 12 capítulos anteriores, ele agora aqui apresenta quais são as respostas apropriadas daqueles que ouviram e creram no Senhor Jesus Cristo. Ele entende que há um sacrifício final em Jesus. Ele é o nosso sumo sacerdote permanente. E esta verdade, ela exige, ela chama-nos a algumas respostas. E porque Ele derramou o seu sangue para nos purificar, para nos separar, e porque Ele ressuscitou de entre os mortos e foi adiante de nós para ser o nosso verdadeiro lar, cidade de Deus, nós somos chamados a uma resposta muito específica. E o amor à independência é um golpe duro contra a resposta a esse chamado. Fere-nos, prejudica-nos nessa resposta. Nós que cremos, meus irmãos, somos chamados a agradecer e caminhar nesta vida como peregrinos comprometidos com o Senhor. E a independência é aquilo que mais tem nos prejudicado nesta caminhada. Tudo se resume das recomendações que o autor faz aqui nos versículos 13 e 14. Vejam comigo novamente. Ele diz: saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Para essa peregrinação, dependência é tudo, e independência é morte. E nós precisamos pensar nisso nesta noite. Entender que por causa do que Cristo fez em sua morte, em sua ressurreição, o pastor, autor do livro dos Hebreus, nos chama para seguir o Senhor Jesus fora do acampamento, fora do arraial, o que é uma referência para nós deixarmos para trás os nossos velhos modos de vida e seguirmos o nosso Senhor Jesus, de maneira que já comecemos agora a experimentar as realidades que serão as nossas realidades em novos céus e nova terra. Mas, meus irmãos, diz o texto, e nos dará essa segurança o texto, seguimos como uma segurança, uma esperança segura.
Ele diz: aqui não temos cidade duradoura, mas buscamos a cidade que há de vir. É isso. Isso é o seu cristianismo, isso é a sua fé. Isto é o cristianismo nesse momento da nossa história e das nossas vidas. A vida de peregrinos, a nossa caminhada atrás de Jesus. Ouvindo o que Deus fez através dele, para nos resgatar. E respondendo a tudo isso, nos apegando a ele pela fé, descansando nele e recebendo o que ele nos dá. É esse o chamado do autor, para o qual nós precisamos ser tão dependentes, e para que possamos responder, precisamos evitar o tanto de amor que temos por independência. Em Cristo nós temos perdão, purificação, novo propósito, temos vida, e precisamos caminhar com os olhos fixos nele, como peregrinos para a cidade que está por vir. É assim que o livro está terminando, mostrando que há uma aparência para esta vida de peregrinação, mostrando-nos, como já começamos a ver no domingo passado, que algumas coisas devem caracterizar a nossa consciência nesta nova vida que temos em Jesus, nesta nova caminhada que caminhamos com Ele. Domingo passado nós começamos a ver sobre esta melhor consciência. Vimos nos versículos de 1 a 4, que nesta melhor consciência nós amamos uns aos outros. E nos versículos de 5 e 6, que nós o amamos. Agora, dos versículos de 7 a 19, o autor ele traz à tona 3 coisas que nos ajudam como peregrinos ao longo do caminho, de maneira que são para nós fortalecimento dessa melhor consciência, e que nós precisamos abraçar. É aí que o nosso amor pela independência, ela nos machuca, nos atrapalha até aqui, e que precisamos superar. Esses versículos, eles dizem 3 verdades para nós, que precisam ser compreendidas e que precisam ser aproveitadas. Ele diz que Deus nos deu 3 coisas para nos fortalecer em nossa caminhada. A primeira delas está nos versículos 7 e 17 a 18. Nos diz que Ele nos deu líderes. Deus nos deu líderes. Nos versículos 9 e 10, o texto diz que Ele nos deu graça. E nos versículos 8, 11 a 16, Ele nos deu seu Filho. 3 coisas que Deus nos deu para fortalecer uma melhor consciência em nós, para nos ajudar a caminhar a caminhada como peregrinos. E cada uma destas coisas, elas atingem o coração do nosso amor por independência. O fato de termos recebido líderes, graça e o próprio Filho de Deus afligirão o nosso desejo por independência. Então, para nós, independência é morte e a dependência é vida. Veremos então sobre estas coisas, considerando-as e aplicando para para o benefício das nossas almas. Vamos ler novamente os versículos 7, 17 e 18 e começar por ver o fato de que Deus nos deu líderes para fortalecer a nossa melhor consciência. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais os pregaram a palavra de Deus. E considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Primeira coisa, meus irmãos, é que Deus deu líderes a vocês. Pastores, presbíteros, diáconos. Ele tem dado a vocês como um dom, como um presente, esses líderes. E a nossa resposta, como entendendo as coisas que Jesus fez por nós, começa por obedecermos e nos relacionarmos adequadamente com esses líderes. Aqui no versículo 7, a ideia de líder fiel é a daquele que
fala a palavra de Deus ao povo de Deus. Nós poderíamos dizer, considerando o restante do texto, que também está se referindo a líder fiel como aquele que protege aquele sob seus cuidados de ensinamentos diversos e estranhos, que são aqui também mencionados. Ensinamentos que têm mais a ver com a religião humana do que com o cristianismo, com o evangelho da graça. No versículo 17, os líderes a quem ele se refere aqui, o autor, ele diz que eles guardam por suas almas, como quem terá de prestar contas. Meus irmãos, os líderes que o Senhor Deus deu a vocês, deu ao povo peregrino, eles são subpastores de Jesus, o grande pastor. Jesus, ele cuida de vocês, e nós vimos no domingo passado, ele deu a promessa de que nunca os abandonaria. E uma das maneiras pelas quais Deus continua cuidando do seu povo, guardando e protegendo o seu povo, é através da instituição dessa liderança, através de oficiais determinados, chamados, designados e ordenados por Deus para cuidar de vocês, como representantes de Deus. Os líderes que Deus deu ao seu povo, portanto, são uma própria manifestação do cuidado de Deus sobre a vida do seu povo. E a resposta que você deve dar a isso é de submeter a eles. Mas o texto está dizendo, e há um pedido, uma mudança de tom no verso 18, e um pedido pessoal do próprio pastor, que se dirige aqui à igreja hebraica, de que eles devem orar por estes líderes. Ele diz: não orai por eles, mas entendendo fazer parte dessa liderança, ele diz: orai por nós. Então não apenas a submissão, a obediência deve existir, mas deve existir um envolvimento de cuidado como uma resposta do próprio povo. O povo precisa responder à liderança desses pastores, desses presbíteros, desses diáconos, orando por eles. Simplificando, queridos, você deve seguir aqueles que seguem a Deus, porque é exatamente esse o tom da linguagem. Ele diz: olha, considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. E ele próprio, depois, quando vai pedir oração por essas ovelhas, para estas ovelhas, ele diz: pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Então é uma relação com aqueles que seguem a Deus, e que podem ser imitados e podem ser seguidos, precisamente por conta desta condição. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses 3,17, ele fala um pouco sobre isso. E ele diz que nós devemos imitá-lo e manter os olhos naqueles que andam segundo o próprio exemplo da fé. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13, ele diz: siga o modelo das sãs palavras que você ouviu de mim, na fé e no amor que há em Jesus Cristo. Veja, meus queridos, que a chave não são os líderes, mas a palavra de Deus. A chave não é personalismo, não é carisma, não é alguma coisa neles mesmos. A chave é o fato de que a palavra de Deus neles é o motivo da sua própria autoridade. Você deve imitar aqueles que falam e que vivem a palavra de Deus. É a ideia estabelecida pelo autor aqui, porque eles nesta posição e nesta condição, eles são recursos do Senhor Deus, para que você seja abençoado, cuidado e possa caminhar a vida de peregrino. Você segue seus líderes por causa da palavra, não por causa de suas personalidades, mas porque eles são os portadores da palavra de Deus para a sua vida, para ajudar com que você continue a caminhada de fé em Jesus Cristo. Portanto, esses versículos sobre obediência, submissão e oração, eles, na verdade, são simples lembretes daquilo que você já concordou quando chegou à fé e fez a sua profissão de fé. Quando nós fomos recebidos em nossa igreja,
nós demonstramos concordância com isso. E isso não significa que nós assumimos que a liderança da nossa igreja seja de homens perfeitos, de um tipo de integridade que nunca falha. Nós entendemos que sim, eles falham e sim, nós falhamos. Mas o fato é que há pouco tempo nós recebemos novos líderes aqui em nossa igreja, e por esta ocasião nós renovamos os nossos votos de submissão a eles. Nós estamos cientes que não por algo que seja deles próprios, mas por causa da palavra e da autoridade que procede do próprio Deus, pelo fato de que eles nos são dados pelo próprio Deus, é que nós nos submetemos a eles e nós oramos por eles. Portanto, meus irmãos, submeta-se aos seus líderes, porque você está sendo obediente a Deus ao ser submissos a eles. Deus é a fonte de toda autoridade. Foi Ele quem deu a vocês os seus presbíteros, os seus pastores, os seus diáconos. Aqui na nossa igreja você tem toda essa liderança. Você tem os presbíteros da nossa igreja. Vocês têm os diáconos da nossa igreja. Tem um pastor aqui. Nós temos os pastores do nosso presbitério, nosso sínodo. Nós temos toda a ordem eclesiástica da Igreja Presbiteriana do Brasil. E o que toda essa estrutura de liderança está posta, e pelo próprio Deus que os chamou, é para que eles vigiem o ensino, assim como vigiem vocês mesmos. A obra que o Senhor Deus nos deu para fazer não é outra senão simplesmente declarar a sua palavra e ministrar na vida de vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Nenhum de nós foi chamado pelo Senhor para ministrar de maneira personalíssima, para algum ministério pessoal. É por isso que muitas vezes é estranho nós vermos tão marcantemente presente no cristianismo dos nossos dias figuras tão personalíssimas. Até mesmo no nosso meio, pessoas que se referem a o meu ministério. Porque nós não temos um ministério pessoal. Nós temos um ministério do Senhor Jesus, que é unicamente dele e que é partilhado por todos esses homens como subpastores do Senhor Jesus, o grande pastor. Jesus não abriu mão deste ministério, é dele. Ele é o pastor do seu povo. E a todos os homens quantos ele chamou e designou como líderes da igreja, ele os tem como subpastores dele. De maneira que nenhum de nós tem um ministério pessoal. Nós participamos do ministério de Jesus, somos cooperadores dele. É por isso que o próprio apóstolo Paulo se referia a todos quantos estavam trabalhando com ele, todos os que faziam parte, não só do colégio apostólico, mas eram evangelistas e colaboradores. Eles sempre se referiam a eles como cooperadores nesse ministério. A obra, então, é para que proclamemos a palavra de Cristo. E nós não devemos ir além disso. Nós não devemos falar nossas próprias palavras. Não devemos gastar o tempo de vocês com as nossas opiniões em áreas que as Escrituras não tocam. A isso vocês não devem dar atenção. Se é somente a palavra que nós ministramos em nome de Cristo, então você deve confiar que nós estamos buscando o seu bem, e que realmente a maneira de Deus de cuidar de vocês está acontecendo através de nós, pela segurança de que não são nossas opiniões, mas a palavra de Deus. Portanto, queridos, nesta primeira lição do texto, nós vemos que os líderes, eles são um presente de Deus para a vida de vocês, uma ajuda ao longo do caminho. Nós também estamos sob esse chamado de submetermos-nos uns aos outros. Líderes não são uma casta eclesiástica ou uma elite eclesiástica. Nós também estamos misturados no meio do povo para ouvir, para nos submeter uns aos outros. Tanto aqui na Igreja Presbiteriana Aliança,
quanto na igreja mais ampla, o que envolve não apenas a estrutura da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas quando, por exemplo, nós estamos lá no modo doutorado e há irmãos pastores batistas junto conosco, somos todos ali irmãos em Cristo e nos submetendo e nos sujeitando uns aos outros em cada boa palavra de exortação, de alimento, de encorajamento. Somos também parte desta engrenagem de mútuo apoio para que possamos juntos caminhar e caminhar melhor. Então, por favor, como diz o texto, orai por nós, diz o autor. Ore por nós, assim como o pastor está pedindo aqui, ore por cada um dos seus líderes. Venha até nós, fale conosco, ore por nós e ore conosco. Você tem líderes que amam vocês e que anseiam cuidar de vocês e que consideram uma alegria, um privilégio e uma honra o estarem andando com vocês. Reconheçam, meus irmãos, isso e lutem contra o amor de vocês pela independência. Acolham os vossos líderes, se submetam a eles e orem por eles. Este é o nosso primeiro ponto. A seguir, versículos 9 e 10. Veja o que o autor diz. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos. Pois nunca tiveram proveitos que com isto se preocuparam. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Queridos, Ele também nos deu graça para nos manter em movimento. Nós devemos confiar na graça de Deus, é o que o autor está dizendo aqui em segundo lugar para a gente. Não nos rituais, não nas disciplinas, não nos hábitos piedosos, não nas cerimônias, mas na graça. Todas estas coisas são coisas boas. A palavra nos apresenta como virtudes e coisas boas. Mas são coisas boas que apontam para Cristo e sua graça. E meus irmãos, é tão fácil para a gente esquecer para onde estas coisas estão apontando que o autor precisa aqui nos fazer essa advertência. Por muitas vezes nós consideramos estas coisas como um fim em si mesmos. É mais ou menos assim: se eu fizer essas coisas boas, hábitos piedosos, ter disciplina espiritual, participar de rituais, frequentar os cultos todos os domingos, Deus vai gostar de mim. Isso é um erro, queridos. Deus ama você o quanto pode e é de maneira infinita. E nada do que você fizer, nada do que você possa fazer fará Deus amar você, aceitar você, se agradar de você mais do que Ele já ama e do que se agrada em Cristo Jesus. Absolutamente nada você pode fazer agora ou amanhã para que esse amor aumente. É tudo pela graça, do começo ao fim. É tudo pela graça dele, depositada em Jesus Cristo, seu Filho, que fez tudo por nós, que deu isso tudo para a gente. Portanto, não viva para ganhar a graça e o amor de Deus. Viva para responder à graça e o amor de Deus que já lhe foram entregues. É isso que o autor quer que você faça, como um bom peregrino aqui, caminhando bem aqui. Mas há mais aqui em nosso texto. A passagem ela está nos advertindo sobre doutrinas estranhas, ensinamentos estranhos. O que eram estas doutrinas estranhas aqui no contexto, queridos? Eram regras sobre comidas. Desde o início do livro, vocês vêm acompanhando que muitos desses crentes a quem o livro foi escrito estavam cogitando voltar ao judaísmo. Deixar o cristianismo por conta das pesadas perseguições e tribulações e voltarem ao judaísmo. E alguns já estavam envolvidos
com as tentações desses rudimentos antigos do judaísmo do Antigo Testamento. E então eles estavam envolvidos novamente com regras sobre comida. E o autor, como um aviso, até mesmo pelo amor destas pessoas à independência, ele trata-os aqui de maneira que, olha, há um perigo de vocês crerem apenas funcionalmente e estarem envolvidos com coisas do tipo: eu não preciso de graça porque eu sou capaz de seguir as regras bem o suficiente. Eu posso chegar à cidade de Deus sozinho. Por exemplo, comendo o que deve ser comido. Se tem das coisas que me incomodam bastante, meus irmãos, são esses legalismos de todos os tipos, mas também especialmente esse sobre comida. Quando eu me deparo com alguém que diz: não, eu não como, por exemplo, galinha a molho pardo ou galinha cabidela, como se chama no Nordeste, porque sangue é vida. E coisas desse tipo, é irritante, porque é óbvio. Porque por toda a Escritura, por todo o Novo Testamento, nós somos seriamente repreendidos por conta dessas tolices, dessas crenças deturpadas das regras alimentares dietéticas do Antigo Testamento. Tem religiões inteiras aí, estruturadas a partir desse tipo de crença. Mas creia-me, o legalista, que o problema não são apenas as regrinhas sobre comidas, mas todos os tipos de regrinhas que fazem de você um legalista. Tudo isso, meus irmãos, é insensato, é estúpido e prejudica a sua caminhada na graça, porque alimentam em você o seu amor à independência. Mas para onde vai essa independência? Bem, é mais ou menos a pessoa dizendo algo como o seguinte: se eu acho que eu estou indo bem, se eu estou mantendo as regras bem o suficiente, então eu me encho de orgulho. E aí então o orgulho se torna para essa pessoa a única direção que o coração dela segue. E é isso, queridos, que sempre você percebe até no tom da voz do legalista. O legalista, no seu tom de voz, ele tem uma certa pedância ao falar: não, eu não como porque sangue é vida. Há uma coisa pedante na maneira do legalista de falar. E é um reflexo, queridos, do orgulho. De muitas maneiras, é isso que, quando nós seguimos regrinhas e não nos apegamos à graça, nós expomos um coração cheio de orgulho. Ao invés de viajar e chegar à cidade de Deus com o coração cheio de gratidão por uma graça imerecida, que me foi mostrada ao longo do caminho pelo Senhor Jesus Cristo, então eu vou me orgulhar de ir, o legalista pensando, o orgulhoso pensando que sou eu quem está me levando para lá. Eu sou tão bom, mas eu sou tão bom que eu não como essas porcarias, eu não como esse tipo de comida e por isso eu vou chegar no céu. É assim que pensa a mecânica de pensamento de um legalista. E o texto está repreendendo isso, dizendo: olha, isso é orgulho, isso não te ajuda a caminhar, isso não te leva a lugar nenhum. O orgulho é uma coisa perigosa para um peregrino. Na linguagem do versículo 9, isso pode realmente me levar para longe de onde eu quero ir. Às vezes você está achando que está caminhando para a cidade de Deus, e com estas posturas você está indo para longe de lá. Meus irmãos, e o orgulho, ele é apenas um lado da moeda aqui. E se eu me entregar ao meu eu independente e perceber que eu não estou cumprindo bem as regras, ao invés de orgulhoso, eu me torno em desesperado. E uma pessoa completamente em desespero. Quem caminha em independência está não apenas fadado ao orgulho, mas está fadado ao desespero. Um se vangloriando de suas próprias realizações, enquanto o outro teme que o desagrado de Deus seja sempre dirigido para ele. Ele nunca se verá numa condição de encontrar livre
aceito e amado em Cristo Jesus na presença de Deus. Ele sempre se verá como alguém rejeitado ou incapaz de ser aceito pelo Senhor. Finalmente, esse é o caminho de alguém que ama tanto a sua independência. E onde nós encontramos essa graça que nos livra de todas essas coisas, com a qual nós devemos nos envolver e na qual nós devemos andar? Meus irmãos, a graça de Deus, ela vem a nós por causa de Jesus. E ela nos fortalece quando vem através da palavra do Senhor. É isso que nós vemos desde o capítulo 1. É obra do Espírito Santo aplicar a graça de Cristo sobre nossas vidas, e nas ênfases aqui do texto especificamente, o Espírito faz isso através da palavra. Os versículos 9 e 10 aqui, eles estão nos falando sobre o compromisso de sermos peregrinos, caminhando à luz da palavra de Deus, encontrando nela, na palavra, todos os dias, forças para continuar. Uma palavra onde nela nós ouvimos a história da redenção, onde nós começamos vendo a beleza da criação e logo depois somos assustados vendo a miséria da nossa queda. Ouvimos a promessa e a chegada da redenção por meio de Cristo e a promessa de uma restauração. E quando chegamos ao Apocalipse, nós vemos que todas as coisas são feitas novas nele. É por esta palavra que nós andamos. É com ela que nós enchemos os nossos corações de graça. É com ela que nós fortalecemos nossos pensamentos, afetos e alimentamos a nossa vontade com graça. É por ela que devemos andar. Essa palavra que nos dá esperança, e esperança para continuar, porque aquele que prometeu é fiel, como diz o capítulo 10 desse livro, verso 23. Deus nos prometeu graça, queridos, para nos ajudar, e mais graça ainda para nos levar para casa, para nos encontrarmos com Ele. E as promessas de Deus, elas nunca falham. No versículo 5, ele fez uma promessa reafirmadora dessa verdade, quando ele disse: nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Você pode estar certo disso, e não vale a pena, é uma tragédia não viver por esta promessa. Essa promessa, queridos, ela nos fortalece, ela nos ajuda a continuar crendo. Ela nos sustenta quando as promessas falsas do mundo são lançadas sobre nós como uma dura tentação. Toda vez que o mundo te vier com promessas vazias e falsas, diga: olha, eu estou ouvindo o meu Senhor agora mesmo, aqui, junto de mim, dizendo: olha, não te abandonarei, nunca te deixarei, nunca te desampararei. Creia, confie e vive por esta graça. É assim que nós caminhamos nesta nossa melhor consciência. Em primeiro lugar, porque Deus nos deu líderes que andam conosco. E em segundo lugar, porque nos deu graça. Graça obtida por sua palavra. Por outros meios de graça, mas aqui ele está enfatizando especificamente a palavra. Palavra pela qual você pode andar todos os dias. Ande com sua Bíblia. Tenha ela aberta. Hoje está tão fácil, queridos. Os nossos celulares, tablets, todos podem abrir aí o Version, várias versões da Bíblia. Você pode ler a sua versão preferida e ver-se alimentado, cheio de esperança de todas essas promessas da graça de Deus em Cristo Jesus. E finalmente, o texto nos diz que Ele nos deu o seu Filho. Versículos 8, 11 a 16. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos, pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu porta
afora. Então Ele nos deu líderes, Ele nos dá graça e mais graça. Mas tudo isso, queridos, não nos ajudaria se Deus também não tivesse nos dado o seu Filho. As coisas que falamos antes, todas elas são nos dadas, porque Ele nos foi dado. Nos versículos 11 e 12, nós lemos que Deus nos deu o seu Filho, Senhor Jesus. Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa ajuda ao longo do caminho. Agora, queridos, você pode ver evidentemente que nós precisamos de Jesus para alcançar a cidade de Deus. E eu espero que isso seja óbvio para você. Mas tão significativo quanto é que Deus nos deu o seu Filho, é como Deus nos deu o seu Filho. A forma como isso nos foi dado, como o Senhor nos foi dado, atinge, golpeia e mata o nosso amor por independência. Jesus, Ele é o fundamento de toda a nossa esperança. Mais do que isso, Jesus é a nossa esperança. Deus nos deu o seu Filho, diz o verso 12, enviando-o para sofrer fora do portão de Jerusalém sua crucificação, sofrendo por um propósito, que era purificar e separar seu povo para o serviço de Deus. Deus enviou o seu Filho para sofrer, e ao sofrer se identificar conosco em nossa humanidade até o ponto da sua morte, que é morrer, a morte que nos cabia morrer a nossa morte. Ele é aquele que veio, se identificou conosco para que pudéssemos nos identificar com Ele. Ele veio e Ele venceu essa morte e nos libertou daquele que detinha o poder da morte. Ele, portanto, foi o sacrifício final, perfeito, suficiente para expiar todas as nossas falhas e todas as vezes que nós jogamos com Deus e nem nos importamos. É Cristo quem satisfaz esta infâmia, essa ofensa. E Ele ainda é, agora mesmo, e o será eternamente o nosso grande sumo sacerdote, por meio de quem nós podemos entrar sempre com confiança na presença de Deus. Então não é apenas o fato de que Deus nos deu o seu Filho, mas como Deus nos deu o seu Filho. E pela essa maneira como Jesus nos foi dado, e nos será permanentemente dado, nós sabemos que Ele permanecerá para sempre como o nosso sumo sacerdote. Mesmo no século vindouro, como aquele que nos torna e sempre nos tornará aceitáveis a Deus. E, queridos, sabemos disso. E é por isso que o autor, ele reforça o que está escrito no verso 8, quando ele diz: Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo, e o será para sempre. Ontem, Ele foi fiel até a morte. Hoje, Ele é o sumo sacerdote para aqueles que dirigem a sua fé para Ele. E o autor está nos enchendo de esperança ao dizer: amanhã será o mesmo. E o seu reinado e o seu reino não terão fim. Em tudo isso, meus irmãos, o que o pastor está fazendo no final desse sermão, que é o livro de Hebreus, é exatamente nos apresentar de novo o que ele apresentou no início, no capítulo 1, versículos 10 a 12. Ele começa o seu sermão se regozijando na imutabilidade de Jesus como Filho de Deus. E ele retorna a essa esperança no final do sermão, com as palavras do verso 8. E o que a nossa independência ou o amor à independência tem a ver com isso? Tem a ver, queridos, que com isso
Não apenas o fato de Jesus nos ter sido dado, mas a maneira, o como Deus nos deu Jesus. Fecha a nossa boca. Isso cala as nossas bocas, nos deixam sem palavras e nos faz gratos. Gratos a Deus, a um Deus que não me deixou quando poderia ter deixado. A um Deus que enviou o seu Filho e que me fez dependente dele. E hoje eu não quero amar independência. Independência para mim é morte. E dependência é vida. Porque eu dependo dele. Porque você depende dele. Nós dependemos de seu sacrifício para nos tornar aceitáveis a Deus. Nós dependemos de sua graça porque nós não conseguimos manter as regras o suficiente e perfeitamente, de maneira que isso possa nos levar à cidade de Deus. Nós dependemos dos nossos líderes porque Deus nos deu esses líderes, porque nós pensamos coisas malucas por nossa própria conta. Porque não fossem os meus professores do seminário. Não pense só vocês nos líderes de vocês. Vamos pensar um pouquinho nos líderes do pastor. Não fossem os meus professores do seminário, não fossem os meus professores da pós, não fossem os meus professores do mestrado, Dr. Heber, não fossem os meus professores do doutorado, quantas vezes o reverendo Valdeci puxa minha orelha. Eu estaria pensando coisas malucas por conta própria. É assim que Deus cuida de nossa dependência dele. Ele nos dá pastoreio. Ele nos dá as distribuições do cuidado de Jesus, feito por muitas pessoas. Quando eu fui surpreendido no Supremo Concílio, quando ali, para me tremer todo, eu encontrei o meu pastorzinho, o reverendo Josué, de cabeça branca, já idoso. São momentos todos preciosos onde Deus lembra você de que você é dependente, de que alguma independência é permitida, mas que não nesta área. Que quanto a estas coisas você é dependente, completamente dependente dele. Nós precisamos que os nossos líderes falem a palavra de Deus para nós, para nos ajudar a pensar de forma sã. E eu pergunto a vocês, neste momento em que nós caminhamos para o final dessa mensagem: você depende de Deus dessa maneira? Ou você continuará bradando independência ou morte? Em resposta a esse sacrifício, ele te apresenta alguns chamados. Vejam comigo nos versículos 13 a 16, diz que você precisa responder de algumas maneiras. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Meus irmãos, Ele quer uma resposta de você. Em resposta ao sacrifício de Jesus que fez de você dependente dele, Ele diz que você precisa oferecer o seu próprio sacrifício. Como peregrinos caminhando, nos identificando com Jesus, nós precisamos sofrer com Ele. Carregar o seu próprio vitupério, o seu próprio sofrimento, a sua própria humilhação. Isso significa estar fora do conforto e daquela região de segurança que nos faz tão mundanos e nada cidadãos dos céus. E enquanto nós suportamos tudo que este mundo caído tem a oferecer, nós devemos caminhar como Ele nos chamou para caminhar. E o texto diz que você precisa sacrificar seu coração em adoração, sacrifícios de louvor.
intensidade em o adorar com o coração inteiro. E também sacrificar as suas mãos em serviço. E o texto diz, porque tais sacrifícios agradam a Deus. Sacrifícios, queridos, que significam o sacrifício de confessar o nome de Jesus em adoração, de louvar o seu nome em oração, o dever de tornar o seu coração inteiro entregue a Ele, o sacrifício da piedade, diz o texto, fazendo bem e compartilhando com os outros. O lado prático do amor, deixar os outros entrarem em sua vida e compartilhar sua vida com eles. Esse deve ser o sacrifício de suas mãos. Sem o louvor de Deus, os nossos atos de bondade, de partilha, eles são apenas humanitarismo sem alegria. Sem atos de bondade e de partilha, o nosso louvor é apenas formalismo vazio. Então, atente ao chamado de Deus, ouça o que Ele está te chamando aqui agora, e apresente a Ele tanto louvor como o amor a seus irmãos. Porque estas coisas são indispensáveis à vida dos peregrinos, daqueles que caminham numa melhor consciência, dependentes de Jesus. Concluindo, queridos, o verso 19, ele diz: exorto-vos com mais fervor a fazer isso. Ele sacode de novo os ombros de vocês, para que vocês façam essas coisas. E ele diz para que eu seja restituído a vocês o mais rápido possível. Meus irmãos, esse chamado, ele atinge a nossa independência. Deus, ele nos uniu como uma comunidade de crentes, essa coisa chamada igreja. Um lugar onde peregrinos fracos encontram um lugar para ouvir novamente as promessas de Deus. Ser alimentados, pastoreados, cuidados pelos subpastores de Cristo que ministram a palavra, o próprio Cristo na vida deles. Lembrando-os do que Deus tem feito na vida deles por meio do Senhor Jesus. Aqui é onde nós ajudamos-nos uns aos outros. Aqui é onde nós vamos juntos até a palavra de Deus para ouvir e receber a graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Aqui é onde nós estamos juntos nessa esperança. Aqui é onde nós podemos fazer das nossas vidas uma partilha uns com os outros, por meio daquilo que Deus fez nas nossas vidas através de Jesus. Sendo purificados, restaurados, crescendo em santificação e fazendo isso, andando lado a lado, juntos, caminhando para a cidade celestial. Atente-se para esse chamado e não queira ser independente. Não diga, deixa eu fazer isso sozinho. Deleite-se, tenha o prazer de dizer, nós somos todos aqui dependentes de Jesus, vem aqui e faz isso aqui comigo. Aproveite essa alegria das coisas dadas pelo Senhor Deus a você, líderes, graça, Jesus, e em meio a tudo isso, uma comunidade de crentes e de irmãos que junto com você caminham para o céu. Deleite-se nisso, viva essa vida com alegria, não queira ser independente. Que Deus os abençoe. Vamos orar.